Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui para falar de módulo 7. A gente viu na última aula como é que calcula a média, mediana, moda. Você relembrou todo esse conceito de estatística e lá eu falei para ti que o mais importante para as próximas aulas era nós entendermos o conceito de média. Média, você já entendeu o conceito. Vamos pensar em média olhando para investimentos, né? Lembra que nós temos disclaimers em relação a fundos de investimento, a investimentos de forma geral, que são aqueles alertas onde a gente fala que resultado passado não é necessariamente uma perspectiva ou um resultado futuro. Não posso olhar para o passado e ter certeza de que ele irá se repetir. Mas óbvio, todo investidor ele olha para aquilo que já aconteceu num fundo e ele espera que aconteça o mesmo no futuro. Óbvio, a gente pode relembrá-lo que isso não necessariamente vai acontecer, mas ele sempre vai projetar aquilo para o futuro. E aí, quando a gente fala em projetar uma rentabilidade futura, a gente também está olhando para a média. Quando eu olho o resultado de um ativo qualquer e faço uma média desses resultados, é aquilo que eu espero que aconteça no futuro. A média, então, é aquilo que eu espero que aconteça para o futuro. Quer dizer que vai acontecer todos os meses? Não. Um mês vou ter mais, outro vou ter menos e assim por diante. E aí por isso que é bom a gente entender esse conceito de média, saber que a média vai ser aquela expectativa futura em relação aos investimentos, mesmo porque já aconteceu, existe uma tendência de que a média aconteça, mas a média sempre pode ter desvios. Em um mês é diferente do outro. E aí é onde nós entramos aqui no próximo ponto aí, que é variância e desvio padrão. Desvio padrão, a variância, então, o que é esse conceito e por que ele é tão importante quando nós falarmos aí de investimentos e de comparativo de investimento. A variância ou o desvio padrão, certo? Eles medem aí diretamente o quanto o resultado é distante da média. Lembra que o professor disse que é importantíssimo você entender o conceito de média, trazer isso aí para sua ideia de comparação de ativos? Exatamente. Comparei, olhei o histórico de um ativo, a média dos resultados dele é aquilo que eu espero para o futuro. Quer dizer que aquilo vai acontecer todos os meses? Não. A diferença da média, certo? Como nós temos aqui, a diferença da média para o resultado obtido, certo? Ele vai ser medido por esses dois indivíduos, a variância e o desvio padrão. A gente falou lá em CPA 10, a gente fala, por exemplo, sobre a volatilidade. Um ativo não necessariamente vai seguir aquela média. Então, a minha média é 7, um mês ele dá 8, outro ele dá 4, e assim por diante. A ideia central da variância e do desvio padrão é entender quanto que eu estou desviando daquela média. Então, trazendo aqui para uma ideia simples, né? A minha média, por exemplo, ela é 7. Opa, deixa eu pegar a cor branca aqui, que aí fica mais fácil aqui. O professor acabou mudando aqui, então vamos imaginar aqui que a minha média é 7, né? Lembrando daquela ideia também das notas na escola, e não necessariamente esse 7 vai se repetir todos os meses. Então, um mês eu posso tirar 8 e no outro eu posso tirar 5. Qual o desvio do padrão? O padrão é a média. Qual o desvio padrão, certo? De 7 para 8. Qual o desvio padrão aqui de 7 para 5? Então, eu preciso entender quanto eu estou desviando do meu objetivo, e o meu objetivo, então, é a média. E quando eu falo, então, de desvio padrão, de quanto eu estou me desviando, indo para longe dessa média, certo? Eu sempre estou falando desse sinal aqui, o sigma. Sigma. Então, quando você vê esse sinal, o sigma, ele está falando aí de desvio padrão. O desvio padrão, então, ele é a raiz quadrada da variância. Nossa, professor, agora nós fomos longe. A gente não vai entrar aqui no conceito estatístico disso, tá? Somente no conceito teórico, mas a variância, certo? É o desvio padrão, o sigma aqui, ao quadrado. Lembra das operações opostas, né? Quando a gente fala qual que é a operação oposta da adição, é a subtração. Qual a operação oposta da divisão? É a multiplicação. Qual a operação oposta da raiz? É sempre a potencialização. E o contrário também sempre é verdadeiro. Então aqui, ó, quando na sua prova você ver algo sobre desvio padrão, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E se na sua prova falar sobre desvio padrão e perguntar sobre a variância é o desvio padrão
ao quadrado, certo? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, variância é o desvio padrão ao quadrado. É importante entender, lembrar desse conceito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão estatística. Nas próximas aulas isso facilita bastante, mas aqui o cerne, o principal é você entender exatamente isso. Quando eu olho para uma possibilidade de rendimento futuro, eu estou olhando para um objetivo. O objetivo é manter a média. Olhei o passado, alcancei a média, cheguei no cálculo de média, é um investimento que aquela média me interessa, ok, eu espero essa média para o futuro, resultado esperado para um investimento. Todos os meses ele terá volatilidade, ele vai mudar um pouco acima, um pouco abaixo, ou talvez exatamente naquela média. O quanto esse resultado vai ser diferente da média, eu vou medir aí pelo desvio padrão ou pela variância. Então, só é importante entender esse conceito, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância e a variância é o desvio padrão ao quadrado, certo? Entendendo isso, esse conceito teórico, fica mais fácil para você entender o restante aí das aulas, entender como é que isso vai funcionar na sua prova. Outro ponto aqui, eu sempre vou utilizar esse desvio padrão aí quando eu quiser comparar alguns tipos de fundos de investimento, por exemplo, né? Ver qual que é mais volátil, eu quero saber aí qual que tem maior risco, né? E eu sempre vou olhar para o mesmo tipo de investimento. Então eu quero saber, dentro desse fundo, qual que é o desvio padrão. Eu vou fazer aquela média de rentabilidade. Essa média é o meu objetivo futuro e eu posso olhar em relação a essa média quanto cada um dos meses esse fundo aí desviou, para cima ou para baixo. Desvio padrão é essa distância em relação àquela média que eu normalmente utilizo.